Começa agora. Manhã Boa Nova. Notícias do dia, variedades e espiritualidade na sua manhã. Muito bom dia a você que está na audiência da Rede Boa Nova de Rádio e TV Mundo Maior, que são as emissoras da Fundação Espírita André Luiz. Está começando a semana e começando o Manhã Boa Nova, 1º de julho de 2019, na apresentação Cláudio Palermo. Esta semana, Vanessa Cavalcante volta na quarta-feira, depois de 180 dias de férias. Quarta-feira ela está aí com a gente no Manhã Boa Nova. O que vamos discutir hoje no programa até as 9h45? Como está a saúde do seu relacionamento? Para aí para pensar, mas não responde agora não, responde no final do programa. Você vai acompanhar toda essa temática aqui no programa de hoje. Quais os maiores desafios de um relacionamento na atualidade? Qual a visão espírita de um relacionamento amoroso? E a gente vai conversar aqui sobre essa questão durante o programa. Você pode participar, nossa linha do ouvinte já está aberta, a Verinha aguarda a sua ligação, 0800 979 5011. Também tem o nosso WhatsApp, 99643 3827. Manda aí sua mensagem de áudio e também mensagem de vídeo, falando como está a saúde aí do seu relacionamento. Se for gravar vídeo, não esqueça de gravar com o celular deitado aí para sair na telinha da TV Mundo Maior. E também pode participar pelo nosso site, transmissão online lá, tvmundomaior.com.br. Você vai ver lá em vermelho ao vivo. Clica lá, abre a nossa janela, o nosso box da transmissão online do YouTube. Bom dia, Hildo Rosa. Bom dia, Cláudio. Tudo uma satisfação imensa a todos que nos ouvem, Adriana, Carol, que a gente tem um excelente programa. Isso aí. Bom dia, Adriana Fukuda. Bom dia, Cláudio, Hildo, Nossa Carol. atleta. Opa! Estamos aqui hoje para começar a semana já com um assunto bem interessante. Eu estou gostando aqui já do debate. É isso aí. Bom dia, Carol Amanda, psicóloga e master coach, especialista nessa área de relacionamentos. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom dia a todos. Bom dia, Hildo, Cláudio. Bom dia. Vão participando aí, já queremos saber, né, Adriana, Hildo, Carol, como é que anda aí o seu relacionamento, o que vocês fazem para que o relacionamento seja bom, né, dure. Quem tiver, antes do programa, cada um estava falando aqui das suas experiências, então quem tiver aí mais de 20, 30 anos de relacionamento, pode mandar aqui também. A ideia do programa é a gente colaborar para todos os relacionamentos, mas principalmente para aqueles que andam ali meio alto e baixo, né? Meio conflitante. Então a proposta do Manhã Boa Nova é trazer estas informações. Qual o segredo de uma vida longa e de um relacionamento longo? Aí eu peguei um texto aqui da Universidade de Harvard que correlaciona relacionamento e felicidade. Então a pergunta que a pesquisa fazia era a seguinte: dá para ser feliz o tempo todo? Então o estudo da Universidade de Harvard concluiu que poucos e bons relacionamentos, mais do que conexões, fama e dinheiro, são os fatores que mais contribuem para a saúde e para uma vida boa. A pesquisa durou 75 anos e começou com 724 homens de dois grupos, estudantes de universidade e outros moradores de bairros mais humildes da cidade de Boston. Desde 1938, de 2 em 2 anos, os pesquisadores fizeram exames médicos, analisaram o cérebro dos entrevistados, ouviram pais e, mais tarde, as mulheres e filhos. Gravaram até conversa deles com as famílias. E sabe como ficar satisfeito? A pesquisa diz, tendo bons relacionamentos. A pesquisa fala que não precisa ter muitos amigos, parentes. Poucos e bons já são suficientes. Valem mais do que ter dinheiro e fama. A conclusão foi resumida em 3 lições. Relações sociais são boas e a solidão mata. O que conta é a qualidade do relacionamento e não a quantidade de amigos. E as boas relações protegem não só o corpo, como também protege o cérebro.
Como é que você vê essa pesquisa aí? Eu acho muito feliz. Até porque a natureza humana é realmente das relações, né? A gente já para chegar ao mundo precisa de ajuda, para sobreviver no mundo muito mais. E para ter significado é essencial. Ninguém fica sozinho. Ninguém significa nada sem o outro, né? Eu só sei quem eu sou à medida que eu me relaciono com cada um de vocês. Se eu me trancar sozinho dentro de um quarto, eu não sei quem eu sou. Como é que você viu a pesquisa, Adriana? Eu gostei bastante, até achei ela uma pesquisa bem extensa, né? Você viu? 65 anos. Desde 1938. Realmente, é interessante que eles tenham feito esse tipo de acompanhamento. Porque isso dá um parâmetro mesmo do que é um relacionamento durável, as amizades duráveis, os relacionamentos duráveis, né? Que eu vejo que se tem uma ideia na atualidade da simplicidade de desfazer de amigos, desfazer daqui não deram certo, desfazer de relacionamentos que não deram certo. Ficou muito facilitador hoje, né? Então, até o cartório está facilitador. E isso parece que fomentou um pouco esse sentimento. Eu entendo assim que a gente tem que ter uma ideia de relacionamento quando você inicia, seja uma amizade, seja um namoro, um casamento, de continuidade mesmo, de pensar assim, eu estou construindo algo para sempre, não algo que se não der errado eu desfaço. Isso já é dizer que não vai dar certo, né? E eu nunca pensei, né, na minha vida em não ter algo duradouro, até por conta do que nós vimos na família, né, do que foi a nossa herança familiar. Então, naturalmente, a gente sempre plantou essa ideia de amizades. Eu tenho amizades da infância, que eu não abro mão, né? Então, é gostoso isso, você construir ao longo do tempo relacionamentos ao qual você possa se avaliar da infância, adolescência e na fase madura. Legal. Carol, antes da gente entrar no tema relacionamentos, para quem aí está nos assistindo e ouvindo, quem que é a Carol Amanda? Bom dia. Bom, sou a Carol Amanda, né? O Amanda é com H. Carol Amanda com H, já entrou até na certidão de nascimento, né? Isso daí vem de uma história longa da minha família. Meu pai é meio numerólogo, então ele gosta dessas coisas, né? De numerologia, astrologia, enfim. Aí colocou um Amanda, um H, falou que ia fazer a diferença na minha vida. Acho que fez, né? Porque você busca lá na internet, só tem eu, Carol Amanda com H. É o diferencial. Bem diferencial. Bom, eu sou mãe, tenho um filhinho de 6 anos e meio. Sou casada também há 7 anos. Então, a gente tem aí um espaço de tempo bem curto, né? Então, entre o casamento e meu filho. Sou psicóloga também hoje, atuo como psicóloga e também como Master Coach. A minha especialização e meu foco maior de atuação é sobre relacionamentos. Apesar que eu comecei a minha carreira trabalhando com carreira, desenvolvendo pessoas para a área da carreira, em um certo momento eu consegui visualizar uma necessidade muito grande do ser humano em tentar equilibrar a vida no relacionamento. Então, quando você trabalha muito, 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 você acaba tendo uma lacuna no relacionamento, né? Eu sempre falo para todo mundo que a vida é um tripé. A gente tem a carreira, a gente tem a nossa vida pessoal, amigos, relacionamentos, e a gente tem o nosso relacionamento amoroso. E às vezes um ou outro começa a dar aí uma desgastada. E aí começaram a surgir muita demanda dentro da empresa que eu trabalhava, de todas as empresas, essa questão. Eu estou me separando porque eu trabalho muito, chego em casa, meu marido reclama. Ou, eu viajo muito, chego em casa, minha esposa reclama, não sei o quê. Me traiu, fui trocada, Enfim, aí eu consegui, através até de uma transformação que eu tive no meu casamento, e eu falei, poxa, essa é uma área que eu me identifico bastante. Então, comecei a atuar nessa área. E quando é que você vira coach? Eu me formei, a formação inicial em 2014, e comecei a atuar na área de coaching já em 2014. Em 2018, eu fiz 3 cursos que foram, assim, fantásticos, que mudou toda a minha história, né? Eu fiz um curso de psicologia positiva, que fala exatamente dessa pesquisa que você falou, de Harvard, legal. Que a psicologia positiva é a ciência da felicidade. Então, ela só trabalha a felicidade. Ela veio para tirar
mistificar essa coisa de psicólogo só trabalha a doença. Né? Quando você fala, eu estou fazendo terapia, as pessoas já acham que você está doido, né? Tá batendo os pinos. Então, a psicologia positiva, ela veio para tirar, para mostrar, tirar da gaveta, né? O que sim, a gente pode trabalhar as coisas boas, a gente pode ser feliz, a gente pode buscar uma melhor qualidade de vida, melhor qualidade nos relacionamentos, focando sempre no positivo, não no negativo, como a psicologia tradicional ela vem trabalhando. Aí fiz a coaching ericksoniano, que trabalha um pouco com hipnose. Então, a gente, dentro das sessões que eu faço, eu trabalho com a hipnose, que é a meditação guiada, e tem todo um cenário que a gente monta, uma musiquinha de fundo, algumas metáforas que a gente conta, quando a pessoa consegue ressignificar alguma crença que limita ela a progredir. Sabe, aquelas crenças que colocam na nossa cabeça quando a gente é pequenininho, e aí você vai carregando ela a vida toda, quando chegar adulto, aquilo vira... A pessoa fica engessada ali. Uma pereba, como falam, né, por aí, que você não consegue tomar novas iniciativas, novos rumos, fica meio trancado, é o que a gente chama de crenças limitantes. Ô, Hildo, qual que é a visão da doutrina sobre essa questão de relacionamentos? É fundamental, é onde a gente cresce, né? Se você não conseguir se relacionar com a outra pessoa, seja lá que nível for esse relacionamento, casamento, amizade, enfim, todo relacionamento, vizinho, enfim, chefe. A questão é que você não consegue se relacionar com Deus, porque você não consegue buscar o divino que tem no outro. E o mais legal de eu buscar o divino que tem no outro é que eu nunca perco o contato do divino em mim. E aí o Evangelho está falando para a gente isso o tempo todo. Eu não conheço nenhuma passagem do Evangelho em que esteja lá uma orientação para que a gente deva exigir ser amado por quem quer que seja. Mas todas as passagens são diretas e muito objetivas, nos aconselhando que a gente ame, que a gente se desdobre, que a gente proponha, que a gente se doe. Porque toda vez que você exige ser amado, reconhecido, valorizado por quem quer que seja, você cria para si uma escravidão muito grande. Com certeza. E aí começa o inferno, porque você cobra. E muitas vezes a gente mata. E aí, Adriana? Eu tenho entendido que nós buscamos num relacionamento, né, algo que falta em nós. E isso que talvez eu vejo como um grande erro, né? Porque, na verdade, nós estamos, em todo relacionamento, tendo que levar algo para essas pessoas. E elas também podem nos retribuir. Mas não algo que falta em nós, mas levar algo que já conquistamos. E é isso que eu vejo que frutifica qualquer forma de relacionamento. Cita um exemplo. Amizades, por exemplo, né? Nós sempre esperamos que o amigo ele vai nos corresponder em todos os sentidos, daquilo que são nossas necessidades, nossas manias, nossas, né? E, de repente, esse amigo está passando uma fase muito difícil, ele não vai corresponder porque ele não está nem podendo te enxergar, né? E quando isso acontece, as pessoas entendem isso como uma traição, uma falta, né? Não é amigo. E, nesse caso, não. É que eu falo sempre de enxergar o outro. Se a gente observa as pessoas em cada momento que elas estão vivendo, você pode entender o que falhou naquele momento para que ela não pudesse te retribuir aquela amizade, aquela oportunidade de convivência. Então, você deixa passar um tempo para que as coisas se organizem, né? E depois você toma aquela oportunidade de amizade. Não exige que as pessoas elas estejam prontas, né? Eu acho que é isso que os relacionamentos, às vezes, dão essa ilusão de que todo mundo está pronto para um relacionamento. E isso não é. Então, é não esperar essa situação de a pessoa estar pronta. Ninguém está pronto. Ô, Carol, quem identifica mais os problemas no relacionamento? É mais a mulher ou o homem? Eu acho que é sempre a mulher, né? O homem, ele já tem um perfil mais tranquilo, mais adaptável. Ele sempre encontra uma saída mais fácil. A mulher, ela já é mais calorosa, então ela quer que as coisas aconteçam da forma que ela visualiza que seja mais saudável. E aí, às vezes, que entra alguns conflitos, porque o homem, ele acha que a opção A é a melhor. A mulher acha que a opção B é a melhor. Mas, na verdade, a opção é A e a B. Né? Não existe nenhuma certa, nenhuma errada.
Eu vejo no meu relacionamento, por exemplo, eu e meu marido, a gente é super diferente. Nós tivemos uma criação diferente. Então, eu não consegui implantar dentro da minha família a minha história que eu tive com os meus pais e nem ele vai conseguir a dele. Mas juntos a gente vai montar a A e a B. Então, eu acredito que isso também interfere bastante no relacionamento, né? A gente começa uma nova história. Aqui, quando a gente casa, é uma nova história. Eu não posso pegar a minha e copiá-la. Tudo bem que em certos momentos é claro que a gente vai buscar nossas referências, né? A gente busca no manualzinho lá, o que a minha mãe fez que eu vou fazer igual? Como que meu pai fez que eu vou fazer igual? Mas aí na atuação você vê que o outro também tem uma história, tem uma vida. A gente tem que respeitar esse ponto. E aí, Hildo, como identificar, né, os problemas no relacionamento? Só tem um caminho, se você conversa. Né? Se não houver um interesse pelo que o outro pensa, como o outro está se sentindo. Quando você entrar num relacionamento, acho que um dos maiores desafios é você desconstruir o tal do eu. O que hoje, na geração selfie, está bem difícil. Porque tudo é voltado para o eu. Né? Para o fortalecimento, eu mereço, eu sou bom, eu. Então, quando você tem esse eu muito inflamado, e normalmente é um eu inferior, terreno, não é um eu divino, não. Aquele eu e o pai somos um do evangelho, não. É eu, sou eu, e dane-se o mundo, e o mundo foi feito para me servir. É um eu muito egoísta, muito materialista. Mas se você desconstrói o eu para nessa relação construir um nós, aí fica tudo mais tranquilo. E nesse nós, como a Carol estava falando, entram os tijolinhos que vão construir essa relação trazidos por cada um. Não há possibilidade de você ir para um relacionamento para continuar sendo o mesmo. Haja visto que quantos de nós moramos sozinhos, hoje é um número grande de pessoas que moram sozinhos, acordam e descem azedos pelo elevador. Quer dizer, não é nem questão de ter outra pessoa. Você já não se dá bem consigo mesmo. Né? Então, como é que eu olho para isso, como é que eu cuido disso e peço ajuda para esse meu parceiro, essa minha parceira, desde que eu tenha a humildade de confessar para o outro que tem coisas que eu não sei fazer. Né? Eu acho muito legal quando você confessa para o outro. Eu não sei lidar com a situação. Isso ainda me irrita profundamente. É melhor você fazer essa confissão do que ficar com grosseria o tempo todo, como se o outro fosse capaz de adivinhar o que eventualmente te incomoda ou não. E aí, Adriana? Eu concordo bem com o Hildo, né? Que, de fato, a gente tem que ter essa análise bem cuidadosa, né? Do que cada um pode conhecer, saber, entender sobre nós ou não. Que por mais que a gente tenha um relacionamento extenso com alguém, eu falo que nós não somos o mesmo de ontem, né? Não. Essa mudança está sendo clara em cada um de nós a cada dia. E a gente espera que a pessoa nunca mude daquilo que a gente projetou lá no início do relacionamento. Ela muda. Ela vai ter alguns momentos que a gente vai desconhecer a própria pessoa que convive com a gente. E nesse momento é tentar entender, né, como o Hildo colocou, o que está de fato acontecendo com essa pessoa. Eu gosto muito do Espiritismo nesse sentido, porque como ele nos traz essa observação que somos espíritos milenares, você resumir alguém numa quantidade de anos é muito pouco, né? Então, aquele espírito vai em algum momento apresentar certas reverberações que você até fala, de onde que ele tirou isso, né? Não conheço essa pessoa. Não, ela está em algum momento trazendo à tona alguma coisa que é muito lá do passado. E aí é onde a gente traz novamente a pessoa do presente que a gente conhece, o que a gente, né, sabe que ela tem de bom, de volta para ela poder alimentar. Seja um apoiador da campanha de inverno das Casas André Luiz, que está solicitando a doação de conjuntos de moletom novos. O modelo tem que ser simples, sem abertura, sem zíper e sem botão. E o tamanho G ou GG. Junte a família e amigos e vamos aquecer aí os mais de 600 pacientes da unidade de longa permanência das Casas André Luiz. Os postos de arrecadação são as unidades doutrinárias do Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Mais informações, ligue 0 operadora 11 2973 6579 2973 6579 ou acesse nossolar.org.br. Participe
da campanha de inverno das Casas André Luiz. Vamos agora com o Júlio Sena, ele que tem um canal no YouTube, Coaching Espírita. Ele entrevistou aí o Haroldo Dutra Dias, o Andrei Moreira e também o Arthur Valadares sobre a questão dos estudos na doutrina espírita. Acompanhe. Você quer estudar Espiritismo, mas você não sabe por onde começar? Então eu vou trazer aqui 3 dicas incríveis de gente que estuda muito o Espiritismo e que vai passar para você aí algumas técnicas, algumas práticas que eles usam para que você melhore os seus estudos, para que você se aprofunde ainda mais. Olha, quando a gente fala em livro espírita, eu me lembro de uma mensagem de Emmanuel que está no Pensamento e Vida, se eu não me engano, no capítulo 4, quando ele vai falar em instrução. E ele vai falar do livro de uma perspectiva que geralmente a gente não encara. Ele vai falar que o livro, na verdade, é como se fosse um imã, que nos leva, que nos conduz, nos induz a processos de telementação, de conexão de mente, a sua e as mentes que inspiraram aquele livro que foi escrito. Veja que visão diferente do que é ler um livro e estudar. Você vai ler Sócrates, você vai entrar em conexão com Sócrates. Você vai ler o Evangelho, você vai entrar em conexão com quem? Com quem inspirou aquilo que ali está. Então isso nos traz uma nova dimensão do que é estudar um livro. E aí já nos leva a algumas reflexões no sentido de estarmos com o coração aberto, com a mente conectada, fazer uma prece antes, reservar momentos específicos, o hábito da disciplina, do estudo, da manutenção. Com isso a gente vai criando uma ambiência melhor da nossa mente, para que a gente não simplesmente leia superficialmente, mas para que a gente, enfim, se conecte com os autores que estão ou que inspiraram aquelas ideias. Então acho que essa é uma dica importante se a gente quiser realmente tirar o melhor de cada livro espírita. Que dica você daria para quem quer pegar um livro espírita e trazer ele para a nossa essência, para a nossa vida? A dica que eu dou é assim, sempre faça um estudo sistêmico. Nunca pegue uma questãozinha só. Pega a palavra, procura a questão, olha na obra, de uma maneira assim, dialética, sabe? Não linear. É como navegar, você vai abrindo vários sites e vai pegando e aí você vai construindo uma coisa que não tem muita lógica, não linear. Eu acho que o estudo verdadeiro é esse. Se você ficar muito assim, essa palavra, tá dito isso aqui, você não compreende. Então, às vezes o Emmanuel aborda um tema, aí em outros 10 livros ele fala do mesmo tema e cada vez que ele fala, ele traz um elemento novo. Se você fica só numa obra, sua visão é limitada. Para quem está nos assistindo, que dica você daria para que a pessoa pegue um livro espírita, para que ela possa estudar ainda melhor a doutrina? Então, a minha dica é que a pessoa escolha o livro que toque o seu coração. Aquele que o coração pede para que ela possa ler e estudar. E, claro, que todas as obras e todos os ensinos estejam sempre comparados, analisados à luz do conhecimento básico que são as obras de Kardec. É bom ler as perguntas, meditar sobre elas, porque é no silêncio do nosso recolhimento interno que muita coisa acontece, que a inspiração pode vir, que os insights acontecem, e também conversar com aqueles que têm um conhecimento. Então, participar de grupos de estudo, onde as pessoas possam aprofundar a respeito dessa temática e pesquisar na internet, pessoas que falem a respeito daquela temática é muito importante, porque o que caracteriza o espírita é ser um livre pensador. Sim. É ter a habilidade de raciocinar e chegar às próprias conclusões. Um espírita não é reconhecido por saber repetir a opinião de alguém a respeito de um tema. Então o espírita tem que conhecer as bases e os princípios espíritas inamovíveis, que são aqueles estabelecidos e demonstrados por Allan Kardec, tem que aprender o pensar espírita, que é raciocinar e utilizar a lógica e o bom senso, assim como as informações mediúnicas, assim como o próprio raciocínio, à luz da imortalidade da alma e construir a sua própria visão. E claro, se inspirando sempre naqueles que são os autores mais confiáveis, como André Luiz, como Emmanuel, como Joana de Ângeles, como a base kardeciana, mas, sobretudo, produzindo uma capacidade própria de pensar ao invés de simplesmente só reproduzir e repetir o que o outro fala sem saber defender aquela ideia. Quando então isso passa a ser um raciocínio próprio da pessoa, quando ela introjeta a capacidade de pensar e de sentir, então o Espiritismo faz um movimento dentro do coração. Bons estudos para nós. Para todos nós. Que Jesus siga nos abençoando sempre. Assim seja. Legal aí a participação do Júlio Sena, a coluna, o canal do YouTube Coaching Espírita. Aproveita também, se inscreva lá no nosso canal, tá? youtube.com/TV Mundo Maior.
clica lá no sininho, sempre que surgir um vídeo novo, for adicionado um vídeo novo, você é avisado ou avisada automaticamente. youtube.com/TV Mundo Maior. O Wildo, qual que é o problema mais comum, por exemplo, que as pessoas te recorrem no consultório lá sobre relacionamento? Querer mudar o outro. Só. Só isso, Eu né? não quero que ele seja assim, a fantasia de mudar o outro. Quando, na verdade, essa não é a ideia. A gente, como disse a Adriana, começa um relacionamento e projeta uma série de ideais em cima da outra pessoa, porque tem que ser quem você quer e não necessariamente quem o outro é. Claro que quando a gente está começando um relacionamento meio apaixonado, super envolvido, você, no estado de paixão, não ouve, não escuta nada nem ninguém que não seja assim mesmo. Tanto é que a família está dizendo, mas olha, e a gente diz, não, eu vou mudar ele, eu vou mudar ela, enfim, cheio de ideais. Ao longo do tempo que essa relação vai caminhando, nós vamos nos mostrando como nós realmente somos. Que não é ruim, é algo a ser cuidado, porque eu só consigo pensar um relacionamento como um espaço, como um lugar onde um cuida do outro, né? Porque a gente não se percebe sozinho. Então o outro, com educação, com jeito, com respeito, vai dizendo para você, mas você acha adequado isso, aquilo, enfim, e vai construindo parâmetros para o crescimento. Se você tiver a proposta simplesmente de ser extremamente crítico e destrutivo, não tem relacionamento que caminhe, não tem relacionamento que sobreviva. Então acho que aí nesse caso, o grande barato é você ir para a relação com o olhar do garimpeiro. É verdade. Ó, vai participando aí, mandando o seu comentário, o seu depoimento também sobre relacionamentos. 996433827, nosso WhatsApp. Linha do ouvinte 0800 979 5011. E lá no site da TV Mundo Maior, tvmundomaior.com.br. O que você acha dessa questão, Adriana? Você perguntou assim, no consultório, eu falo pela casa espírita, né? Que as pessoas procuram muito atendimento fraterno, ali com essas dores da alma, dos relacionamentos. E realmente, tirando a questão econômica, trabalho, que às vezes aflige muito a pessoa, uma questão que sempre leva as pessoas à casa espírita é relacionamento mesmo, e do casamento. E você nota ali que quem vai buscar esse tipo de ajuda, de orientação, é porque quer manter aquele relacionamento. Só que exatamente não sabe mais como, né? Porque até o Rossandro, ele foi muito feliz quando ele colocou lá Rossandro Clint? Isso, ele colocou assim que, na atualidade, uma das coisas mais cobiçadas é relacionamentos estáveis. Porque as pessoas podem batalhar por empregos, por questões econômicas, que depende delas, mas o relacionamento depende de dois. Então, quando você tem, né, um relacionamento estável, isso, para muitas vezes, é um ideal, né, que muitas pessoas buscam. Aí torna-se até uma questão cobiçada, né? E como não depende só da pessoa que vem ali e se desabafa, depende também do seu parceiro, que aquele relacionamento continue, que aquele relacionamento, né, se estabilize. A pessoa vem em busca de qualquer orientação, de qualquer ajuda que fortaleça, né, ela naquela hora. E aí a importância, né, de ela realmente ter alguém que a possa escutar, que a possa orientar um pouco, porque ela às vezes está cega na dor, ou cega por uma mágoa que está tirando, né, a oportunidade dela investir naquele relacionamento realmente, como deve. Por isso que eu entendo que nós, hoje, temos mais recursos para lidar com essa questão de um relacionamento do que tivemos no passado. No passado, era muito, a pessoa vivia um problema, ela guardava para si, né, não conseguia ter uma orientação mais profissional, como, né, de um terapeuta, um psicólogo, ou essa orientação cristã, né, que é da casa espírita. Verdade. Qual que é o problema mais comum que você vê detectado quando as pessoas recorrem ao seu trabalho? Eu acredito que a comunicação, ela é um fator que em qualquer relacionamento, se ela não for bem trabalhada, tem problemas. E um outro ponto que eu enxergo muito nas pessoas que me procuram é a expectativa. Às vezes eu vejo alguns relacionamentos se desfazerem pela forma que a pessoa espera da outra pessoa.
eu tenho uma expectativa enorme com ele não me responde, não me corresponde, aí eu começo a criar atritos, eu começo a ter problemas, eu começo a mentalizar coisas, a visualizar coisas, começo a ter atitudes que não são mais saudáveis. Então, eu espero, por exemplo, eu tenho um paciente que fala, eu queria que ele fosse morar comigo, eu queria que ele me desse a chave do apartamento, eu queria. Calma! Se ele não deu, porque ele ainda não está pronto. Então, pense em outras coisas, vai curtir o seu momento agora. Viva o seu presente, porque talvez o seu futuro dessa forma, talvez nem chegue. Porque a sua expectativa está muito grande em relação a isso. Então, se acalma. E aí essa pressão vai em cima da pessoa, vai tão forte que aí ele espana. E até a intenção seria, né? Mas aí a pressão foi tanta que a outra pessoa fala, opa, peraí, não sei se é isso que eu quero. Se eu quero uma pessoa assim do meu lado. Aí assusta, né? Aí assusta. Tem um gancho, uma frase que eu gosto muito de falar, que eu lembrei quando você estava falando. Isso vem da minha mãe. Minha mãe falava isso para mim, né? Falava assim, Carolina, você quer conhecer uma pessoa? Coma 1 quilo de sal com ela. Se não, coma 2. Né? Por que o sal? Porque o sal é o ingrediente da casa que ele demora muito para acabar. E aí você vai conhecendo as pessoas como? Né? Aos poucos. E às vezes tem gente que demora muito ainda para mostrar realmente quem ela é. E às vezes, mostrou quem ela se muda, se transforma, alguma coisa acontece e ela muda. Então, a gente, todos os dias, né, que nem a Adriana falou, todos os dias nós somos pessoas diferentes. A gente se torna, a gente amadurece, a gente cresce. E o relacionamento é a mesma coisa. Então, essa expectativa que a gente tem do outro e no outro gera um conflito muito grande no relacionamento. A gente vê até em novela e filme, né? Quando principalmente a mulher fala, eu quero casar com você, e aí o homem dá aquela parada, aquela cara assustada. Tem até filmes que relatam, o cara desaparece, né? Vou ali comprar cigarro e nunca mais volta. Como as partes podem trabalhar isso, Hildo? É interessante esse aspecto, porque a sensação o fato, o casamento, né? Para o homem é sempre uma sensação de perda. De prisão, não quer dizer que ele não ame, que ele não queira bem, que ele não queira construir família, nada disso. Mas essa ideia do casar para o homem é sempre uma sensação de perda. E para a mulher é sempre uma sensação de ganho, não importa com que homem que ela case. Ela quer casar, Por isso que ela chega radiante, absoluta. Você vê uma noiva deprimida? Não vê. Porque para a mulher, o casamento é algo que soma, que agrega. E para o homem é uma sensação de perda. E perda do quê? De uma ideia, de uma pseudo-liberdade que nós fomos educados dizendo que nós temos. Né? A gente vem de um traço de cultura que o homem pode tudo, o homem curte tudo, o homem isso, o homem aquilo. Então, quando você vai para dentro de um relacionamento, você já vai, muitas vezes, culpando essa mulher porque ela está te castrando dessa pseudo-liberdade. Então, o cara já azeda o patê, já lá na igreja, no buffet, onde for. Não que ele saiba disso, é uma coisa muito reativa. E eu vou fazer uma confissão para você. Depois de 9 anos e 7 meses de namoro, eu surtei na sacristia da igreja, com muita dificuldade em entender o que eu estava sentindo. E era exatamente isso. Eu não tinha dúvida da pessoa, eu não tinha dúvida do nosso relacionamento, do nosso afeto. Foram anos para construir uma casa, uma estrutura, mas na hora H me deu aquela sensação estranha, como se eu estivesse perdendo algo. Isso atinge muitos de nós homens. Então é muito... A natureza é muito sábia, né? Por que o cara... Eu estou falando de um modelo antigo. Pedir a moça em namoro, noivado e casamento. Porque ela sempre chega com uma certeza. Nós aqui não. Né? É verdade. A moça olha para o rapaz lá no campus da faculdade, do outro lado da rua, no departamento da empresa. Ela diz que vai ser o marido dela. Ela já viu a cor dos olhos dos filhos. Ela já tem o nome dos filhos. O cara nem sabe que ela existe na empresa ainda. Mas a mulher sempre diz nós. Nós brigamos. E o cara diz, ela me encheu o saco o final de semana inteiro. Né? Até a briga da mulher é conjunto. Nós brigamos todo final de semana. E o cara diz, ela me encheu as paciências. É diferente. Mas nós somos só diferentes. Isso não quer dizer que a gente não possa conviver e gerar muita luz. E aí, Adriana, como você vê essa questão?
da forma como as pessoas estão se relacionando atualmente, né? Mudou muita coisa no passar dos anos nos relacionamentos, né? É difícil hoje em dia a gente ver que a mulher, ela às vezes coloca essas intenções, né, de um relacionamento estável. Eu sempre falo assim que a mulher, ela não precisa fazer isso, né? Nas orientações que ela coloca, não, eu falo que eu quero casar. Você tem que deixar ele compreender, mas assim, de um jeito que ele se coloque. Porque quando a mulher se coloca, ela já cria uma situação, às vezes, estressante, né? E como ela falou, a pessoa realmente, às vezes, até interrompe o relacionamento porque sente que a outra está acelerada. A mulher, ela tem que... Eu sempre falo assim, a mulher, ela tem que saber... a trazer para ela, não ela ir para cima. Hoje em dia mudou, a mulher está tomando tantas atitudes, até por conta que ela se sente mais com liberdade para isso, ela tem um espaço melhor na sociedade para tudo isso, é muito bom. Só que tem coisas que eu sinto que ela não precisa fazer e ela faz, né? O certo seria ela deixar acontecer e acontece. Quando a pessoa ela tem aquela certeza, aquela postura, naturalmente acontece. No relacionamento se processar de uma maneira comum, que a pessoa realmente vá, busque, né? E não ela se exponha tanto, se estresse tanto com essa questão de exigir que o outro case, namore, mas é muito de uma vibração que você gera de segurança. Eu falo assim, que no fundo eu sinto que o que a gente busca muito nas pessoas? Segurança. Então, quando a mulher ela vibra muito essa questão da segurança, isso acaba, querendo ou não, trazendo para o homem essa certeza de que com aquela mulher ele vai ter segurança. Né? Que aquela mulher é de um jeito que responde... Até, eu não sei se o Edu concorda com isso, mas às vezes eu penso que o homem tem muito essa questão de ver na mulher, na sua futura esposa, até um pouco daquela postura de sua mãe, eu não materna, sei. Né? Então aquela postura de segurança, não que ela vá ter a mesma postura. Que vai me cuidar. Mas que não que ela tome o lugar. E muitas vezes a mulher, querendo ou não, tem homens que eles não gostam dessa postura da mulher tomar muito essa postura dele, né? De ele toma ideia, ele convida, ele faz. E as mulheres estão mais liberais, né? Algumas tomam mais essa atitude e eu sinto que não é do gosto ou do entendimento de alguns homens. Então a mulher ela tem que vibrar numa condição assim de equilíbrio, de sabedoria, de energia, que ela passe essa segurança, essa naturalidade em tudo que ela faz. Não assim esses exageros de comportamento que muitas vezes denotam distanciamento. A gente tem a participação aí pelo telefone, linha do ouvinte 0800 979 5011. É o Oswaldo da Penha. Bom dia, Oswaldo, tudo bom? Bom dia. Seja bem-vindo aqui ao Manhã Boa Nova. Boa Nova traz coisas boas, né? Para o ser humano. Sempre traz aprendizado, né? O relacionamento, eu vejo, ainda está muito primitivo. Porque cada um vive numa camada social. Às vezes eu estou numa camada social, eu acho que todo mundo está vivendo aquela situação. E ela não é aquela situação. Ela é completamente diferente. Eu vejo vocês falarem aí, eu trabalhei 36 anos na periferia de São Paulo. E eu vi o indivíduo não sabe nem por que casou. Ele casa sem saber. Então, eu acho que agora que está começando essas conversas de relacionamento, as pessoas estão começando a caminhar. Então eu vejo isso aí muito primitivo. Né? E tem outros países que têm uma performance de correto e está tudo errado, um matando o outro. Quer dizer, como você vê esse ângulo? Bom dia, hein? Um abraço, Oswaldo. Obrigado aí pela participação. E aí, o Oswaldo traz um ponto interessante, que as pessoas que ainda não têm acesso a esse tipo de informação, tanto a espiritual quanto a de um coach, tem uma maior dificuldade nessa questão de relacionamentos. Você vê dessa maneira também? Eu vejo dessa forma, mas eu só não atrelaria a classe social do qual essa pessoa advém,
Porque em Hollywood se separa toda hora. É verdade. E cada briga, hein? E também não sabe porque casou. Mas, enfim, às vezes a gente casa porque o fulano tem um corpo malhado, a fulana tem um corpo bonito, por um status social, por uma série de fatores que não seja o desejo sincero de conviver, de trocar uma experiência de vida a longuíssimo prazo com a outra pessoa. Agora, se a gente trouxer o relacionamento para os dias de hoje, a gente foi construindo uma ideia de que relacionamento é algo fácil. Relacionamento é algo que você pega um aplicativo, acessa, acha um parceiro, uma parceira, quem quer que seja, que você queira se relacionar, e num touch, num toque, você está felicíssimo. E não é um relacionamento, é uma construção para a vida inteira. Não é para aquele momentinho gostosinho que você foi jantar e está todo mundo feliz. Não, relacionamento é para a vida inteira. Entretanto, nos dias de hoje, a gente lida com amor ou com afeto como se fosse consumo. Afeto hoje é algo que você tem a ideia que compra como qualquer outro produto. Por quê? Culturalmente nós fomos construindo essa fantasia. Por isso que hoje a gente tem aplicativo para se relacionar. Por isso que hoje a gente tem sexo virtual, que eu acho o máximo. Né? Se o amor, se o afeto não fosse mais do âmbito da intimidade, nós não discutiríamos sexo virtual. Mas é tão produto, que um aqui e outro na Austrália não somos íntimos. E muitas vezes, debaixo do mesmo teto, não tem intimidade. Quando não tem o chulé, o mau hálito, a chatice, até eu. Né? Mas quando tudo isso vai para debaixo do mesmo teto, como é que você faz para superar essas diferenças na expectativa de continuar junto? Eis o desafio. Como é que você vê essa questão que o Oswaldo falou aí por telefone? Esses relacionamentos que se formam, né, dessa maneira tão confusa como está sendo. Emmanuel fala assim, que eu gosto dessa frase, né? Quando estamos a perigo, estamos em perigo. E a maioria dos relacionamentos, mais ou menos, eles acabam trazendo pessoas num momento nosso. Então, a gente está num momento, assim, muito buscando apenas uma sensação, uma diversão, uma coisa, assim, muito fortuita. E a pessoa que vem nessa característica também, porque é o que a gente está buscando vibratoriamente, né? Então, a gente atrai. O que a gente precisa realmente buscar no relacionamento, primeiro, não é de cara o amor, porque o amor, a gente tem uma paixão, né? Então tenha lá a paixão. O amor vem com o tempo. Então as pessoas esperam vir o amor para encontrar alguém. Não, isso não existe. Você vai encontrar alguém pelas características morais dela, posturas de comportamento, que são aquelas que você identifica como valores, né? Ideais de vida, algumas coisas que você tem como valores seu. Então, aquilo aproxima vocês. Existe lá a questão da paixão, que às vezes atrai você, o jeito como a pessoa, né, te olhou, aquela coisa toda. Mas o amor mesmo, ele vem depois. Vem pela vivência, vem pelas experiências. E aí é o amor de fato, né? Você vê hoje nas redes sociais, principalmente as adolescentes, né, já falando eu te amo, né? Mas eu também amo meu iPhone, meu carro, minha sandália de salto 16. E o menino ama o relógio, ama a mochila. A gente ama cachorro, a gente ama. Porque as redes fica sociais, banalizado. Elas realmente prejudicam o relacionamento. Tem algum caso que você pode contar, evidentemente sem nomes, que a rede social estava prejudicando? Eu abro o meu, eu vejo muita gente assim. A rede social, tanto que você abre o Instagram, tem muitos filtros, né? Você coloca um filtro, você já tá de maquiagem, de óculos, né? De uma flor aqui. Tem isso no Instagram. Então, se eu tô lá, acabei de brigar com meu marido, porque ele tá lá, com bafo, né? Com esse jeitão que o Dudu falou. Legal. Aí eu olho pra ele e falo, meu Jesus amado. Aí eu abro o Instagram e vejo lá, o marido da vizinha lá, todo bonitão, né? Todo arrumado, todo estiloso, o casal viajando. E aí eu começo a projetar no meu relacionamento, por que eu não tenho aquilo? Por que o meu marido não faz isso? Por que a minha mulher não tem esse corpão, não come batata doce com ovo, né? Porque vai ficar sarado. O porquê? Por que ele não faz isso? Por que ele não faz aquilo? Aí eu vou projetando pro meu relacionamento algo negativo. Aquela cobrança que não é saudável.
Por quê? Porque eu começo a me comparar com outras pessoas. Então, eu me comparo com a fulana. A fulana é X. E eu tô lá no meu casamento que tem problema Y. A fulana já passou várias coisas para estar naquele momento. Eu acredito sim no momento feliz do casamento. Mas eu também acredito que existem momentos difíceis. Sim. Só que ninguém posta na internet um momento difícil, né? Hoje briguei com a Adriana. Hoje o pau fechou. Põe isso. Ninguém vai postar. Claro que ninguém vai postar. A gente só posta o quê? Coisas boas. A gente quer mostrar para o mundo que a gente está bem. Né? De 24 horas, eu coloco uma foto de 15 segundos. E o restante do dia? Como foi? As contas, o trabalho, né? Você tem que limpar, passar, cozinhar. Você tem que ser mãe, você tem que ser esposa, você tem que ser dona de casa. Ninguém posta isso. As pessoas só postam aquela foto bonita que o Instagram colocou. E aí eu já estou numa crise. Olho para o meu, olho para o outro, olho aquela foto, eu surto. Por quê? Porque eu só fico no estado de comparação com outras pessoas por coisas que talvez não sejam reais. Podem ser, sim. Acredito que existem casais felizes, que postam fotos, que realmente são felizes. Mas para eles estarem naquele momento, muita água passou ali. Muita coisa. Verdade. A gente tem 2 perguntas, mas eu vou deixar aqui para depois da mensagem do José Damião. Para quem é sócio ou sócia do Clube Amigos da Boa Nova, houve alteração aí do boleto bancário. Então, para quem ainda não acompanhou todas as informações, a gente está passando aqui diariamente a mensagem aí na voz de José Damião. Acompanhe. Olá! Mudança de formato do boleto dos sócios do Clube Amigos da Boa Nova. O boleto de sua doação mudou. O correspondente agora é o Bradesco. Então, lembre-se de sempre conferir o beneficiário do boleto bancário. Fundação Espírita André Luiz. CNPJ 65080-616, 1000 ao contrário, tracinho 65. O novo boleto também oferece sugestão de estabelecimentos próximos à sua residência para efetuar o pagamento. A FEAL, Fundação Espírita André Luiz, conta com a sua doação para manutenção da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Mudança de formato de boleto dos sócios do Clube Amigos da Boa Nova. E você sabe, toda mudança é para melhor. Mas, caso tenha alguma dúvida, entre em contato. 0800 12 18 38 ou 2458 3214. WhatsApp 972 61 0272. O e-mail clubeamigosdaboanova.com.br. Então liga lá no Clube Amigos da Boa Nova, eles vão te passarem mais informações sobre esta mudança 0800 12 18 38. Aliás, você pode até mudar de boleto bancário para cartão de débito e cartão de crédito. Assim a gente evita gastar mais papel e também as taxas bancárias, tá? Liga lá, 0800 12 18 38, amigosdaboanova.com.br. A Dilcileda de Mogi, aqui pelo WhatsApp, ela diz o seguinte: estou com dificuldades em casa, moro com minha filha e netos, cuido delas, mas estamos discutindo muito. Sou a Dilcileda de Mogi, aqui pelo WhatsApp 996433827. E aí, Hildo? Acho que o grande desafio nessa configuração familiar é você entender quem são as linhas de autoridade. É isso mesmo. Né? Quem é mãe, quem é avó, de quem são as responsabilidades. A ordem, né? A ordem, elas estão existe uma juntas, ordem. acho que o grande conflito é porque essas autoridades não estão bem posicionadas. Talvez ela queira ser mãe das netas, e aí ela vai comprar briga com a filha, e às vezes ela tira a autoridade das filhas, da filha sobre as netas, né? Os netos, como ela colocou pra gente. Então é verificar, sentem e vejam de quem são as responsabilidades, as linhas de autoridade. Se você já foi mãe, minha querida, aproveite para ser avó. A avó foi feita para estragar. A avó não tem responsabilidade de educar quem quer que seja. É que alguns avós têm a função materna e paterna, dada às vezes a irresponsabilidade dos filhos. Mas longe de ser o ideal. Avô e avó foram feitos para estragar. Traz chocolate na hora errada. Isso, é o que eu quero fazer com o meu neto. O Diego, quando vai na casa da minha mãe, ele já sabe onde tem os doces. É então, uma maravilha. Ele nem pede, ele já vai lá e abre. Isso é bem bacana que seja assim, né? Mas alguns avós
pela condução e pela constituição da família, não tem esses papéis muito claros. Aí dá cada um no confusão. seu quadrado, né? Aí dá confusão. Como que o coach trabalha essas questões? Existe uma... Eu gosto muito de coaching com espiritualidade também, né? E aí, dentro da constelação sistêmica, Bert Hellinger, ele fala sobre as 3 leis do amor. E uma delas, ele fala justamente da ordem, né? Que existe um vô, uma mãe, um filho, um neto. E essa ordem, ela precisa ser respeitada, senão gera uma confusão aí. Essa é uma das leis. Tem a outra lei que fala sobre o equilíbrio, né? Dentro de um sistema familiar, a gente tem que ter um equilíbrio. O que fala o equilíbrio? Eu ofereço e eu também recebo. Eu não posso só oferecer, eu também tenho que receber. Porque chega uma hora que isso começa a ficar exaustivo, não é mais prazeroso. E dentro do coaching, eu trabalho muito com essa visão e com essa reflexão. Porque para eu conseguir mudar todo um sistema, o que eu preciso mudar primeiro? Eu preciso mudar a forma como eu vejo, como eu encaro, como eu recebo e como eu passo algumas informações. Então, se eu quero promover uma mudança dentro do meu sistema, a primeira pessoa que eu preciso pensar em mudar, essa pessoa sou eu. Então, eu trabalho bastante com essa linha, com essa reflexão. E aí, Adriana? Eu vejo muitos casos assim que há uma convivência dentro do mesmo lar de vó, mãe, né, e as netas, em que a adolescência atualmente ela está esquecendo valores de respeito aos mais idosos. E ela não entende a visão do idoso, os adolescentes, eles realmente desrespeitam essas hierarquias e aí tem a anuência da mãe, né? Eu sempre noto que o que acontece dentro desses lares é que faltou muito um embasamento assim, de uma orientação espiritual, uma orientação religiosa, que dão parâmetros morais que tem que existir em todas as famílias, né? Talvez ela já tenha, essa senhora, buscado essa questão de um conhecimento espiritual, um conhecimento religioso, e ela está se conflitando com talvez netas e filhas que estejam com essa ausência. Porque eu vejo que toda criança que ela parte daquele princípio, né, de receber mais orientação moral evangélica, ela vai ter menos esses impulsos, né? Eu já vi casos assim dos adolescentes, que a adolescência é uma fase difícil, é uma fase, né, de transição, de grandes mudanças, mas é encarar o idoso como um verdadeiro inimigo, né? Então, ter respostas muito agressivas com o idoso, com qualquer colocação que o idoso faz, atitudes assim muito fortes, próprias de alguém que faltou muito uma orientação moral cristã. A gente tem uma outra pergunta aqui de uma ouvinte que não quer se identificar sobre relacionamento abusivo. A gente vai deixar para depois do intervalo e vamos falar também da questão da traição, que atrapalha aí muitos relacionamentos. A gente vai discutir se é possível perdoar uma traição e com isso o relacionamento voltar bem. Todas essas questões daqui a pouco, depois do intervalo. Até já. Olha, em mais de 25 anos dedicados à arte, eu tive a oportunidade de interpretar dezenas de personagens, tanto no teatro, como no cinema, como na televisão. E hoje eu estou aqui para convidar você para se tornar intérprete de uma história do bem. Por que é que você não ajuda as Casas André Luiz a continuar cuidando dos mais de 2.000 protagonistas de uma linda história de amor? Anuncie conosco. Sua empresa associada a uma mensagem de paz para um público qualificado. Uma ação que pode trazer excelentes resultados à sua marca, produto ou serviço. Com um investimento à altura do seu negócio, você garante que seu produto possa ser conhecido por centenas de milhares de pessoas que acompanham a TV Mundo Maior através de canais abertos, pagos e pelo principal satélite do país. E isso sem falar nos quase 70 mil seguidores do Facebook e nos mais de
1.200.000 minutos assistidos de nossos programas mensalmente no YouTube. Em tempos de crise, reconhecemos o valor de uma parceria. Entre em contato conosco pelo e-mail anuncie@tvmundomaior.com.br. Com o seu investimento, continuaremos com a nossa missão de propagar a mensagem do bem. A Mundo Maior Editora traz para você as principais obras da codificação espírita com novo visual. O Livro dos Espíritos, formado de perguntas e respostas, aborda questões profundas sobre a vida após a morte, fé e razão. O Livro dos Médiuns, o intercâmbio do mundo visível com o invisível, esclarecendo dúvidas sobre as práticas mediúnicas. O Evangelho segundo o Espiritismo, os ensinamentos morais do Cristo e a sua aplicação às diversas situações da vida. A Gênese, os milagres, as predições e as diversas questões de ordem filosófica e científica sob a ótica profunda do Espiritismo. O Céu e o Inferno, uma visão reflexiva e racional a respeito da justiça divina à luz do conhecimento espírita. Obras Póstumas, uma compilação de escritos do codificador da doutrina espírita Allan Kardec, lançada póstumamente em Paris. Informações 0 operadora 11 4966 5775 ou acesse o site www.mundomaior.com.br. E eu tinha uma função que o teto das Kombi, das peruas, era preciso consertar, desamassar os pontos das soldas. Foi assim, que batendo, voou uma lasquinha do martelo e atingiu o meu olho. Uma da grandeza do Espiritismo é desarmar a pessoa ignorante, que eles passam uma doçura e um ensinamento em que a pessoa realmente vê a verdade ali. Eu já achei bastante importante a rádio, porque ela é uma faculdade, não uma escola, e a TV Mundo Maior está nascendo aí, não vamos deixar ela morrer. Vamos ajudar da maneira que a gente puder. Todos os filhos de Deus, rico, pobre, pode, de alguma forma, dar a sua contribuição. Leve paz e harmonia para dentro de sua casa com a prática do Evangelho no Lar. Com esta obra, você poderá esclarecer suas dúvidas de como, onde e por que realizar esta reunião de estudo, trazendo mais equilíbrio para a sua família. Evangelho no Lar, um livro da Mundo Maior Editora. Informações 0 operadora 11 4966 5775 ou acesse
www.mundomaior.com.br. Com uma simples doação, você pode ajudar no tratamento de milhares de deficientes intelectuais. Quer saber como? Basta doar móveis, eletrodomésticos, eletrônicos e roupas diretamente no Mercatudo ou nos ligar que vamos até aí. A doação é levada para a central de recebimento para triagem. Depois de separar os objetos para reciclagem e restaurar o que for preciso, vendemos em nossos bazares. Todo o dinheiro arrecadado é revertido em roupas, medicamentos, alimentação e tratamento para os pacientes das casas André Luiz. Não deixe este ciclo acabar. Sua doação é transformada em qualidade de vida. Estamos de volta com o Manhã Boa Nova desta segunda-feira. Muita gente participando. 996433827. Também a linha do ouvinte 0800 979 5011. A Vera aguarda a sua ligação. Vamos com as notícias do dia. Marcos Magrini. Solta BG aí. Lembrando a você que a gente está na campanha também da reconstrução do Mercatudo das Casas André Luiz, unidade do Itaim Paulista, que pegou fogo recentemente. Então, para quem quer ajudar na reconstrução, 0 operadora 11 2457 7733 ou pelo site casasandreluiz.org.br. A doação direcionada à reconstrução do Mercatudo, tanto em doação, de equipamentos, também de materiais de construção, quanto a doação em valores. Tá? 0 operadora 11 2457 7733. Semifinais da Copa Ouro, competição que reúne países da América do Norte, Central e do Caribe, estão definidas. Neste domingo, Jamaica e Estados Unidos avançaram para fazer o segundo duelo, que dará uma vaga na final da competição. Nas semifinais, o Haiti chegou pela primeira vez na história até esta fase da competição e encara o México nesta terça-feira, às 23 horas de Brasília, em Glendale, no Arizona. Já o duelo entre Jamaica e Estados Unidos acontece na quarta-feira, no mesmo horário, na cidade de Nashville. A decisão será domingo, em Chicago. Notícia de Sorocaba, com a proposta de auxiliar os estudantes da rede pública para conquistar a tão sonhada aprovação em uma faculdade, os alunos do Objetivo Norte, em parceria com o Exanc Sorocaba, realizarão entre 15 e 26 de julho a 4ª edição do aulão gratuito, com a finalidade de facilitar a compreensão do conteúdo exigido nos principais vestibulares do país. Durante o projeto social, os vestibulandos do Objetivo Norte se tornarão instrutores e ministrarão aulas para os participantes, que terão a oportunidade de aperfeiçoar os conhecimentos em português, matemática, história, redação, física, química, geografia e biologia. A apresentação dessa conclusão dos trabalhos será no dia 26 de julho, com o lançamento de uma obra literária, Habilidades para o Sucesso, com o professor Sandro Vidotto. Mais informações aí no Exanc Sorocaba ou com os alunos do Objetivo Norte aí na cidade de Sorocaba. Previsão do tempo: Guarulhos, máxima de 27, mínima de 16. Sorocaba, máxima de 29, mínima de 16. E Três Corações, que nos acompanha aí em Minas Gerais, TV aberta, máxima de 26 e mínima de 11. Falei da Copa Ouro, tem a Copa do Mundo Feminina que está acontecendo lá na França. Amanhã tem semifinal entre Inglaterra e Estados Unidos, é clássico no futebol feminino. E na quarta-feira, 16 horas, Holanda e Suécia. Eu assisti o jogo da Suécia esse final de semana, venceu a Alemanha de virada por 2-1. A Alemanha, que é uma das forças do futebol feminino. Agradecimento aos sócios e sócias do Clube Amigos da Boa Nova. Sócios mais antigos como a Luana Palhuca, 2002, Cândida Corbacier, também 2002. A nossa gratidão. E os sócios mais recentes, Olinto Gonçalves Ferreira, 2018,
e a Silvana de Fátima de Andrade, também 2018. A nossa gratidão por apoiarem e prestigiarem o trabalho aqui da Rede Boa Nova de Rádio e da TV Mundo Maior, por intermédio aí do Clube Amigos da Boa Nova. Se você ainda não é sócio ou sócia, ligue agora, conversa com a nossa equipe, 0800 12 18 38, 0800 12 18 38, ou acesse amigosdaboanova.com.br. E para finalizar aí a rodada do Notícias do Dia, amanhã tem a Copa América, Brasil e Argentina, 21h30, semifinal. E na quarta-feira também, 21h30, Chile e Peru. Peru surpreendeu todo mundo, aí se classificou para as semifinais, todo mundo esperava o Uruguai. Bom, vamos voltar aqui ao nosso tema relacionamentos. Se o computador deixar, uma ouvinte... Era sobre traição. Uma ouvinte que não quis se identificar estava falando sobre relacionamentos abusivos. Estou tentando achar aqui a mensagem dela. Aqui, ó, abraços para o Manhã Boa Nova, não quero me identificar. Aí ela fala aqui de relacionamentos abusivos. Peraí, estou tentando achar aqui. Achei. Ela diz, onde a voz é abafada, não há mais amor, há tempos... você se vê em uma situação que não consegue sair por várias questões. Como lidar com essa questão de relacionamento abusivo, Adriana? É que ela coloca assim, abusivo em que sentido? Porque ela diz que não há mais amor, ela diz que não há mais um... Ela fala que tem várias questões, né, envolvidas. Que impedem que ela saia, né? Geralmente é filhos, a própria condição de vida, né, financeira... assim, abusivo eu entendo por violência, por questões de desrespeito à qualidade moral, né, do relacionamento. Eu entendo assim, dessa forma, abusivo. A ausência desse sentimento, assim, que todo mundo cria, essa expectativa de um amor, que é aquele amor, que é, né, vivência... ou de uma intimidade maior do casal, nem sempre é motivo para se desfazer uma união estável, né? Porque nós entendemos que, segundo nos orientam os espíritos, os casamentos, como ainda temos em nosso meio, são provacionais, né? E isso nos leva a entender que nós teremos que construir esse relacionamento. Ele não vai vir pronto, porque não temos esse mérito ainda, né, de um relacionamento por afinidades, né? Então, muitos dos relacionamentos que temos dentro dos lares, eles demandam vivências anteriores em que há desacertos e, naturalmente, retomamos, né, essa caminhada juntos para que esses desacertos possam virar acertos. É assim que Deus propõe, que a gente corrija os passos, né? Então, naturalmente, ela deve estar, se não for abusivo no sentido de violência, de desrespeito moral, de humilhações, como alguns casos, a gente percebe realmente que a pessoa vive num grau de humilhação dentro do lar. Se não for nesse sentido, se for no sentido apenas de um relacionamento que não tem ainda aquele calor natural do início, que não tem aquelas expectativas, e que se mantém por necessidade familiar, de vida mesmo, eu aconselho sempre a pessoa a analisar com calma, porque talvez essa experiência que ela vive é a mais necessária, para que o casal possa realmente chegar até um ponto de construir, né, um sentimento nobre entre os dois, respeito, admiração, cumplicidade, são sentimentos que se constroem. Nesse caso, agora é que eu não entendi, parece que ela falou abusivo, mas depois ela coloca de uma forma que não é... É mais aflitivo, né? É mais aflitivo do que abusivo. É um desencontro, Então, como é que você vê essa questão de relacionamento abusivo, Carol? O relacionamento abusivo hoje ele é um tema bem assim, destaque, né? Tanto nas mídias como no nosso dia a dia. Algumas pessoas eu recebo, sim, no consultório e faço alguns atendimentos virtual, inclusive o consultório virtual que eu também tenho, por conta dessa restrição mesmo que o próprio relacionamento abusivo causa.
Ou seja, a pessoa não pode nem buscar uma ajuda fora em um consultório porque o parceiro não deixa. Então, o que é um relacionamento abusivo? Tudo no momento onde eu não consigo ser eu mesma, ele é um relacionamento abusivo. Pode não necessariamente ser uma agressão física, mas o fato de uma pessoa não deixar eu usar uma roupa, não deixar eu visitar meus amigos, não deixar eu visitar meus parentes, não deixar eu cuidar do meu próprio dinheiro, isso vai se tornando um relacionamento abusivo. Né? Eu acredito sim em questões espirituais, que a gente tem aí uma missão na Terra para cumprir, e eu acredito também que as pessoas que passam no nosso caminho têm um porquê. Que todo mundo cruza nosso caminho, tem ali alguma mensagem que essa pessoa vai passar, boa ou ruim, mas ela vai passar. Mas como hoje as pessoas estão muito vulneráveis, existe um limite saudável. Eu não sei qual que é o meu limite saudável. Então, o que a gente aconselha? Converse com as pessoas ao seu redor. Desabafa. Porque talvez ela pode te dar uma ideia se aquilo está sendo extrapolado, se passou de um limite saudável ou se isso é coisa da minha cabeça, né? Será que é um conflito afetivo? Será que eu quero que ele me ame e aí ele não me ama, então eu estou sendo abusada? Porque eu não posso, eu quero ser, não sou... Então, quando eu tenho uma visão de uma outra pessoa que consegue me dar uma clareza, eu consigo perceber se isso é real ou não. Se é uma coisa que eu estou querendo que o outro seja, e aí eu falo que ele não me corresponde. Não dá para saber, claro, a pergunta, né? A gente poderia vasculhar um pouquinho mais a informação. Mas eu acredito que seria bem importante se aconselhar com um parente, um amigo, alguém próximo e buscar uma ajuda se realmente é uma questão já física. Wildo, realmente existe essa questão, a gente recebe muitas perguntas quando tem programas que falam também de relacionamento, onde a pessoa diz, eu não consigo sair porque tem filhos, a questão financeira. Até onde isso realmente é uma realidade, ou a pessoa tem o poder realmente de superar tudo isso, se desvencilhar de um relacionamento? A gente sempre tem. O desafio é o tamanho da briga que você vai comprar. Né? A gente sempre tem saída. Com certeza. É que você precisa calcular o quanto custa essa saída. Se planejar, Da mesma maneira, quando a gente entrou no relacionamento também, você tinha o confortinho da casa dos pais e quis assumir um relacionamento. Isso também demanda uma organização, um planejamento, enfim. Agora, o que eu vejo é que, à medida em que nós investimos o nosso egoísmo, o Evangelho fala disso, né? Que a ideia de desconstruir a família, o casamento, o convívio social, recrudesce em nós o nosso egoísmo. Nós vamos nos animalizando. Então, qual é a situação que nós vivemos hoje que não é abusiva? Você entra no metrô e ouve a música que não gosta. O vizinho acha que tem o direito de ouvir o funk na altura que ele gosta. Enfim, nós vamos nos desrespeitando a tal ponto que conviver quase que é uma situação abusiva. Porque todo mundo se entende com o seu direito e ninguém mais se reconhece com dever de espécie alguma. E aí, como que faz se a gente vai se animalizando a esse ponto? Então, os relacionamentos abusivos normalmente se dão porque você pensa o outro como um objeto. É uma coisa que você tem, alguém que você comprou. E aí você manda, você domina, você usa e abusa segundo o seu bel prazer. A partir do momento que eu vejo o outro com uma individualidade, seja esse outro filho, o companheiro, o seu subordinado na empresa, né? Qualquer relação, como alguém diferente de você, você vai ter uma tendência maior a ser respeitoso com o outro. A questão é que nós desrespeitamos a nós mesmos. Eu vou fumar só um pouquinho, eu vou drogar só um pouquinho, eu vou loquear só um pouquinho. Então, como eu já tenho uma relação muito desrespeitosa em relação a mim mesmo, você imagine quando entra alguém nesse circuito. Eu nem sempre eu tenho essa consciência que eu estou sendo desagradável, deselegante ou violento, porque eu sou comigo também. Né? Eu já me desrespeito tanto que eu já não tenho muito parâmetro do que seria desrespeitar o próximo. A Ângela da Holanda, aqui pelo WhatsApp, ela diz, eu não concordo com o estereótipo de que mulheres querem casar, que isso é quase que o tópico mais importante da vida delas. E aí ela fala que
ela acredita que pessoas, sejam trans, mulheres ou qualquer gênero, querem sempre um relacionamento saudável, amoroso e equilibrado. Valeu aí, Ângela, que está nos acompanhando na Holanda. A Lucy Rodrigues Galdino, Marinópolis, São Paulo. No casamento, precisamos ter paciência e aceitar o outro como ele é. Sou casada há 36 anos, tenho 2 filhos e 5 netos. Valeu, Lucy. Quem mais aqui? Luiz Carlos Batista, de Santo André. Abraços a toda a equipe Manhã Boa Nova. Vou citar o nome do livro do Vanderlei Soares, que adiciona muito nesse tema. Diferenças não são defeitos. Valeu aí pela recomendação, Luiz Carlos Batista. Tem uma outra aqui, mas eu vou deixar para daqui a pouco, que ela é bem extensa. Agora a questão da traição. Como é que a doutrina espírita analisa isso num relacionamento? Gente do céu, nós traímos a nós mesmos. Eu nunca vou trair o meu parceiro. Você sabe que tem episódios de traição que duram anos e o parceiro não sabe. E aí ele não sofre. Quando ele fica sabendo uma tragédia, já se joga, já agenda uma outra encarnação junto para ver se vinga. Mas enfim, a traição tem muito a ver com aquilo que você não venceu em si mesmo. Né? Eu não tenho muito como trair o meu parceiro. Eu tenho como mostrar para ele a condição que eu ainda estou. E eu sempre digo para o traído da relação, sabe por que você está sofrendo? Você está sofrendo porque você gosta, não pelo que ele fez. Né? A gente sempre sofre pela decepção, pelo investimento que fez no relacionamento, pela expectativa que tinha. Não é pela traição do outro, porque para você traído que está me ouvindo, a sua dor é infinitamente menor do que a dor de quem traiu. Né? Mas a gente às vezes se coloca num lugar muito especial e acha que não. A dor de Judas é infinitamente maior que a dor do Cristo que foi traído. Né? Mas a gente sempre imagina, olha, se eu falar em fazer caridade, nós estávamos falando da campanha do agasalho, né? A gente sempre se imagina levando um agasalho para alguém. Você já se imaginou recebendo? A gente nunca se coloca, né? A gente nunca se coloca nesse lugar do necessitado, né? Do Judas. A gente sempre acha que é o Cristo da história. Cristo foi traído, continua sendo traído por nós até hoje e nem por isso nos abandonou. Provavelmente nos entenda na nossa ainda pequenez. Eu não estou dizendo que é para você aceitar, isso é de uma questão muito pessoal de cada um, mas assim, de se posicionar. Se o seu parceiro ou sua parceira te traiu, primeiro ele traiu a si mesmo. E você só sofre pelo quanto você gosta, nunca pelo que o outro fez. E aí, Adriana? Então, nas casas espíritas eu trato da seguinte maneira, né? A pessoa ouve a descoberta, ouve lá o pedido de desculpa, a tentativa de reparação, mas aí entra aquele caos, né? Porque quem foi traída, a pessoa vai alimentar aquela situação como se fosse uma espada, né? Que está ali cravada e ela mesma fica mexendo na espada para ver se corta mais ainda. Então, eu sempre digo, né? Toda a sua vida em comum se perdeu por conta desse período? Será que não vale a pena retomar para restabelecer aquilo que já foi conquistado? Entendeu? Porque você avaliar uma pessoa por um dia, por um período, em relação a um relacionamento que há muitos anos vinha existindo, vinha se formatando, é muito pouco, né? Eu falo que o ser humano ele pode ter fragilidades em certos períodos da vida dele. Não significa necessariamente que muitos homens, engraçado aqui na casa espírita, muitos homens têm buscado a casa espírita por essa questão. E por quê? Porque eles chegaram à conclusão, eles tiveram um relacionamento, e aí eles perceberam esse caos que se formou. Por quê? Aí houve uma pessoa que foi inserida naquele contexto familiar, essa mulher que foi do relacionamento, que também está magoada porque agora ele descobriu que não quer terminar o casamento, e aí fica aquele sentimento de dualidade, porque aquela pessoa que ele também criou uma expectativa, a pessoa está criando uma situação constante, e começa a entrar em desespero porque ele percebe o quê? Ele quer continuar casado, como estava, porque ele descobriu que aquilo foi só um momento. Né? Aí vem... Eu lidei com um casal assim, e foi um trabalho assim, que depois que a moça não se conformou e trouxe para a esposa ter conhecimento, a esposa se magoou, foi para a casa espírita junto com o marido. Então eu conversava muito, né? Olha, seu marido está aqui, ele chegou primeiro que você, porque ele realmente quer salvar esse casamento. Então ele se arrependeu.
Eu acho que vale a pena você repensar tudo que vocês construíram, né? Valorizar o que já foi plantado. Houve aí um prejuízo nessa lavoura? Houve, mas você pode replantar, né? Vamos replantar para colher. Isso vai acontecer, e de fato, né? O casal ele se fortaleceu, ele se manteve, e hoje é muito bonito ver o relacionamento dos dois, que está muito mais unidos, estão muito mais unidos, amorosos, superaram, né? É importante entender que ficou, eu sempre falo para o homem que ficou aquela pessoa também com sentimentos que foram magoados. Aí entra muito o nosso conhecimento de orar muito, vibrar para que aquela pessoa se encontre na felicidade e possa se desligar. Nós temos um trabalho constante com os nossos semelhantes, né? Então, se a gente em algum momento causou algum prejuízo emocional, a gente tem que ajudar a reconstruí-lo, nem que seja por nossas preces. É legal isso. E aí, Carol, é possível reconstruir um relacionamento depois da traição? A Adriana deu um exemplo aqui, mas nas suas andanças por aí é mais comum que a separação, o divórcio ou a reconstrução? Eu acho que tudo na vida a gente tem escolhas e renúncias, né? A partir do momento que você escolhe e você decide por alguma coisa, a gente renuncia a outra. Então, no casamento, você optou por casar, por estar junto. Você renunciou àquela vida, né? Glamurosa dos solteiros. Aí, pum, aconteceu um fato que balançou o casamento. Eu tenho duas opções. Ou eu continuar, ou eu renunciar ao casamento. Eu acredito muito, sim, nessa escolha de continuar. E eu acredito que você pode fazer um novo começo. Eu já vi uma história muito parecida com essa, que inclusive eu levo para a minha vida, porque isso aconteceu até comigo. A gente passa por momentos difíceis, mas quando a gente olha o que eu posso levar de aprendizado naquela situação, o que aquilo me ensinou? Por algum motivo aconteceu isso. E eu preciso levar essas dificuldades como aprendizado. Hoje eu tenho um relacionamento bom, maravilhoso, perfeito? Tenho. Até chegar um problema, mas aí ele volta a ser perfeito, e aí ele volta a ter um problema. Mas eu acredito que pode ter, a partir do momento que você decide e escolhe fazer com que ele funcione. Se eu escolho perdoar uma traição, é escolher perdoar uma traição. É você virar uma página e começar uma história do zero. Ah, mas eu posso... É que nem um carro, a gente dirige um carro, a gente olha para frente, mas a gente tem recursos, a gente tem um retrovisor. Para que serve o retrovisor de um carro? Para a gente olhar para trás, para ver o que pode estar acontecendo lá atrás que não vai me prejudicar. Então, a gente olha para o retrovisor, olha para os dois laterais, a gente vai olhando o que na vida eu vou levar de aprendizado e que não vá acontecer a mesma coisa. Mas se eu escolho seguir em frente, eu tenho que usar o meu retrovisor só como base. Porque se eu virar a cabeça no volante e ficar olhando só para trás, o que vai acontecer com o carro? Vai bater, né? Vai bater. E aí o casamento vai acontecer a mesma coisa. No primeiro conflito, então teve uma traição. E aí a pessoa está no celular. Se você ficar olhando para trás, achando que a pessoa está no celular traindo de novo, seu casamento vai para o abismo. Então, se você escolhe reconstruir, recomeçar, recomece do zero. Mais uma participação aqui. Bom dia, amigos do Manhã Boa Nova. Ela diz o seguinte: o ex-companheiro está no terceiro relacionamento e ela foi a segunda companheira. Tem um bom relacionamento de amizade. Ela tem um filho, né, que está com 21 anos, está com processo de Asperger e ela está há 10 anos separada deste ex-companheiro. Ela diz que é complicado, pois ele falta muito com seus deveres de pai. E ela acaba cobrando o ex-companheiro. Só que ela se sente mal com isso. Vocês poderiam me ajudar? É um maravilhoso programa. Hildo, sou sua fã. É a Maria Cristina de Mogi das Cruzes. Obrigado, Maria Cristina. Maria Cristina, você cobrar o que é de direito legal dessa criança, não há problema nenhum. Talvez você se sinta em conflito porque tem que cobrar o amor de um pai para com um filho.
Mas isso não tem como acontecer. Então, eu te recomendo que você vá à justiça, se é a pensão, se é o remédio, se tudo que for de direito do teu filho, cobre, até porque ele não tem muita condição de fazê-lo. Mas a expectativa de que ele deva amar seu filho como pai, isso não tem como a gente fazer. Então, não se sinta culpado por isso. Cada um só vai até onde pode. Mais uma aqui. Bom dia, estou vivendo uma experiência. Fiquei viúva de um homem que era muito autoritário. Ficou uma filha de 35 anos e o filho dela de 16. Estou me sentindo muito triste com o tratamento deles. Tenho 66 anos e sou a Rosilda de Itaquá. Me ajudem, por favor. Muito obrigadinha, ela diz. Valeu, Rosilda. E aí, Adriana? O tratamento deles? Da filha com o filho, né, dela. Ah, tá. Bom, o relacionamento autoritário que ela viveu, que bom que ela concluiu. Se ela soube concluir com amor, então... Essa Adriana é fogo. Não precisa da próxima encarnação. Tarefa cumprida, né? Cumprida, né? Entregou lá o protocolo para Deus. Isso é muito bom. Agora, os relacionamentos que refletem muito os relacionamentos dos pais nos filhos, é impressionante, né? A gente até rebate muito essa questão de como nossos pais são e, de repente, a gente se pega igualzinho a eles. Não dá para fugir muito. A gente pensa que é diferente, mas a gente tem muito, né, do comportamento deles. Então, talvez, no relacionamento dessa filha com o filho, pode estar aí refletindo, né, parte dessa formatação de personalidade dos pais, né? Respostas emocionais que eles foram naturalmente absorvendo com a vivência, e aí reflete. Reescrever o que somos é muito difícil, mas não é impossível. Eu acho que conviver com pessoas de outra natureza, e com outras experiências, ajuda muito, né? Nesse processo de transformação de todos nós. Wildo, você já pegou casos, por exemplo, o companheiro veio a desencarnar e aí fica uma briga entre os filhos, entre a viúva, por questão aí de dinheiro, de bens. Você já pegou muito? Só, se você me permitir o comentário dessa nossa ouvinte, acho que ela foi tolhida tantos anos da vida dela, foi conduzida uma mão de ferro, como ela mesma escreve, né? Por tanto tempo que ela não deve estar sabendo o que fazer com a liberdade. E deve estar cobrando dos filhos isso. Eles não estão afim de controlar a senhora, não. A senhora tome as rédeas da sua vida e faça da sua vida o que a sua consciência determinar. Porque as pessoas ficam... Ela falou assim, ele morreu, que pena. Ele mandava tudo, determinava tudo. E agora ela está com liberdade, ela está angustiada. E acho que ela quer que os filhos dominem ela, mas eles devem estar cuidando da vida deles. Perfeito. Filho, quando não vem é porque deu certo, viu? Quando volta com o filho, com o neto, porque não deu certo. Quando tá tudo bem, eles não vêm. É para não vir mesmo. Os pais têm mania que os filhos têm que ficar de onde saíram. Os filhos são pro mundo. Às vezes eles voltam. Normalmente quando sai com muita arrogância de casa, né? Vai lá, quebra a cara e volta. Mas quando você sai organizado, você sai para construir a sua vida, a sua família e bancar suas escolhas. Mas ouvindo a narrativa dela, me vem muito um pesar assim, agora, quem que vai mandar em mim? Quem que vai me controlar, me conduzir? O cara está sentindo falta desse controle. Até porque quando você tem alguém que controla, você não precisa ser muito responsável, né? É bom. Faz tudo, né? É bom. Tem o cárcere, mas tem um ganho. Então, assuma as rédeas da sua vida. 66 anos, a senhora é uma menina ainda. Uma menina. Toda briga é um pedido de socorro, né? Pode ser até esse pedido dela mesmo. Alguém me controle. E isso é tudo inconsciente. A gente não tem uma consciência plena dos nossos comportamentos. O inconsciente rege a maior parte dos nossos comportamentos. Sim. E quanto mais a gente se conhece, mais a gente vai curando essas feridas. A gente vai se empoderando, né? Então, os processos terapêuticos, de coaching, ele traz o autoconhecimento como uma principal ferramenta. Quanto mais você se conhece, mais você se cura e mais você se potencializa. Essa é uma frase assim, que eu carrego como um jardão mesmo para todo mundo. Se conheça, se permita, entenda como que foi a sua história, quais são os seus pontos fortes e aqueles que são, né, que precisa melhorar. Quando eu estou numa dificuldade, o que eu faço? Bom, eu sei que esse é meu defeito, que esse é uma falha minha. E como que eu lido com essa falha? Né? Uma carência afetiva, uma vontade de ser dominada ao invés de dominar.
Então, nós somos pessoas diferentes. O meu estilo é diferente do dela, que é diferente do seu, que é do dele. Talvez a gente haja de uma forma diferente em relação a determinada situação. Você de outra e ela de outra. Então, quanto mais a gente se conhece, mais a gente consegue lidar com essas questões. Isso é meu, isso é realmente um fato. Como que eu lido com questões minhas e como que eu lido com questões de fato, né? Temos que nos conhecer mesmo. Cláudio, é uma encarnação para controlar 100 e não sei quantos que estão lá para trás. Então, e aí? Não é fácil. Deixa pulando para fora, é um inferno. Isso aqui é ser bacana e pula outro bicho para fora. Esse que é o desafio. Eu sempre questionei durante a minha formação por que o inconsciente era tão inteligente. O inconsciente são nossas vivências passadas. Por que ele é abafado? Porque se vier tudo à tona, ninguém suporta. Você pira. E aí fala a doutrina da bênção do esquecimento. Bom dia, amigos. Adoro o Dr. Hildo. É a Soraya de Divinópolis, Minas Gerais. Obrigado. Faça amigos. Obrigado, viu, pelo carinho. Bom dia, sou o Rafael. Estou em Vilhena, Rondônia, ouvindo a rádio. Valeu aí, Rafael, pela audiência. Chegou mais uma aqui falando de traição. Mas a gente vai acompanhar agora um vídeo da Carol. A Carol que tem uma coluna Meninas Espíritas. Vai me dizer que você nunca teve uma dúvida sobre sexo e masturbação. A Carol fala mais sobre isso aí, vamos ouvir. Ei, você aí, tem dúvida sobre masturbação? Oi, boys and girls, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Carol Oliveira, do Meninas Espíritas, hoje trazendo um tema polêmico. Masturbação é um assunto aí, um tema que às vezes não, né? Sempre causam muitas dúvidas. Por quê? Quando a gente é jovem, os nossos hormônios estão mais ou menos assim. Então tá tudo meio bagunçado, tá um pro lado, um pro outro, tá essa coisa louca aí. Então, antes da gente começar a ter as nossas relações sexuais, iniciar a nossa vida sexual, a gente tem aquela curiosidade, né? Então, a partir da masturbação, a gente acaba ali descobrindo o nosso corpo, como tudo funciona, descobrindo o prazer, entendendo o que a gente gosta, o que a gente não gosta. E o ato em si, organicamente, ele diminui aí as tensões sexuais, né? Então aquela pressão da libido e tal, ela diminui. Então tudo isso, todo esse relaxamento, diminuição da pressão da libido e tudo mais, acontece na parte orgânica. Então não é na parte orgânica que tem o problema da masturbação. O problema real da masturbação está na excitação mental. O que a gente tem que se ligar é como está o nosso pensamento em relação à sexualidade. Por exemplo, muitas pessoas acabam utilizando como estímulo a pornografia, por exemplo, o que é totalmente prejudicial. Porque, por exemplo, como eu já expliquei lá no vídeo sobre sexo, se você não viu esse vídeo, a gente vai deixar aqui na descrição. Bom, nesse vídeo eu expliquei lá que não adianta a gente realizar o ato sexual sem o sentimento, sem o amor, o carinho, o afeto e o respeito. Ou seja, nesse vídeo eu expliquei baseado na ciência do porquê não é bom sexo sem amor, sem sentimento. Então se você não é lá daquelas paradas de sentimento, acha que é um mimimi, nananã, olha lá que é ciência. Enfim, esses vídeos e filmes e etc, eles acabam não atraindo aí também boas energias. Porque vamos pensar, ali, naquele momento, são pessoas que estão ali fazendo atos puramente carnais e puramente físicos, sem nenhum afeto, sem nenhum carinho, sem nenhum tipo de sentimento e principalmente sem o menor respeito. E qual o problema disso? O problema disso é que um outro ponto que a gente tem que prestar atenção também é a questão do vício. A partir do momento em que aquilo se torna realmente um vício, uma necessidade sua para suprir desejo, para suprir estímulos e tudo mais. A partir desse momento que vira um vício, vira essa coisa, sabe, essa necessidade, é uma coisa pra gente prestar atenção também. Porque assim a gente acaba atraindo companhias que não são interessantes. A gente acaba atraindo aí espíritos que ainda também têm essa necessidade
da energia sexual, né? Como vício, como algo prejudicial. E a gente não pode esquecer, galera, tem que ter muita consciência nesse momento. Afinal de contas, a energia sexual, ela é uma energia muito grande e muito poderosa. Afinal de contas, ela é a energia da criação, por onde todo mundo que está aqui nesse mundo chegou. Então seja consciente quando você pensar nisso, quando você for se relacionar com alguém, em todos os momentos em que, né, você for ter contato com essa energia sexual. Se você ainda tem dúvidas, comenta aqui também, né, que a gente pode responder. Não se esqueçam de deixar o seu joinha, se inscrever no canal e vou ficando por aqui. Tchau! Legal, é a participação da Carol falando de um tema que às vezes não é muito falado, né, nas palestras, em cursos na Casa Espírita, que é a questão de sexo e também masturbação. Mas antes eu vou trazer aqui a opinião de uma ouvinte que não quer se identificar. Ela diz: meu marido me traiu com homem e descobri, perdoei e percebi a dor e o sofrimento dele, até mesmo pelos seus questionamentos internos, e estamos juntos e a cada dia mais fortes. Foi muito difícil no início e ainda temos momentos delicados, mas ambos decidimos continuar. A dor foi grande, mas ainda me surpreendo por tê-lo perdoado com tanta facilidade, e hoje vejo que foi necessário eu passar por isso, pois até o momento sempre tive grande dificuldade em perdoar o próximo, e no passado eu até me vangloriava por isso de não perdoar. Não tem jeito, né, Hildo? É um exercício, né? Você não perdoou seu marido, você ama seu marido. E deve ter sido um romano daqueles lá, das casas de banho. Aí a gente vai trazendo tudo isso para ser vencido. E muitas vezes quem vai te ajudar a vencer isso é justamente esse parceiro que foi colocado na tua vida. Né? Que a gente escolhe para caminhar conosco um trecho da nossa vida. Se a gente fosse dar conta sozinho, seria fácil. Mas a gente tem pai no apoio, mãe, mentor, enfim, filho, um time de professores, né? Um time de pessoas que vão nos ajudando a andarmos de cabeça em pé ao longo da nossa encarnação. E a situação dela, por que será que eu perdoei? Você não perdoa, você ama. Aliás, a perdão ainda é uma necessidade de espírito inferior, né? Não dá para imaginar Deus perdoando, Jesus perdoando. É que esse povo já está nota 10. Não se ofende. Mas não se ofende, mas entre nós ainda precisamos do exercício do perdão, não tem nada de errado, mas ainda denuncia a inferioridade em nós. E aí, Adriana, a Carol no vídeo fala sobre masturbação e às vezes esse é um tema que é meio escondido na Casa Espírita, né? Ah, sim. Eu acredito que não tem a casa que trabalhe sem palestra. Gente, hoje a palestra... Mas até porque teria que se ter muito cuidado, né? Porque nós recebemos na Casa Espírita pessoas, às vezes, com dificuldades muito profundas em relação a isso. E talvez o tema ali suscite até o próprio instinto, o comportamento da pessoa. Então, a Casa Espírita, como ela tem uma busca, né, de criar um ambiente equilibrado, para poder atender aquele que perdeu um parente, aquele que está doente com câncer, aquele que sofre de diversas situações. Então, a gente trata ali de assuntos que tratam da ordem moral do dia a dia, né? Já eu acredito que essas temáticas são muito importantes serem tratadas em tantos, né, programas, terapias, orientações que estão agora mais acessíveis, né? Para se entender que realmente isso também é uma problemática. A gente estava aqui conversando sobre isso. Também há esse tipo de confissão num ambiente fraterno, lá de uma conversação, de que, meu esposo, né, só está buscando isso, ou tem exagero nisso, eu vejo sempre, eu peguei uma vez, isso uma vez já me magoou. Então, assim, a gente orienta a entender esses momentos da questão da sexualidade do casal, porque até eu falo assim, Emmanuel é muito feliz quando mostra que nós não entendemos ainda em nada a questão da sexualidade nas nossas vidas. Ainda tratamos ela de uma maneira primitiva, ainda tratamos ela de uma maneira pouco, né, elucidada. E por isso nós cometemos muitos exageros, muitos enganos, muitos caminhos que não precisávamos tomar. Quando entendermos a função sagrada que isso nos foi reservado, toda essa questão da vivência sexual vai ter uma outra conotação, até energética, construtiva.
Então, no momento, nós estamos caminhando muito semelhantes em relação a essa questão do sexo, né? Uns mais controlados, outros com os desafios maiores, outros até com patologias graves em relação a isso. Aí uma sociedade que busque, né, através de um conhecimento contínuo, não cobrar perfeição, que eu falo assim, a perfeição não é ainda a nossa condição, ainda mais em relação a esse assunto que é tão nas bases da nossa primitividade, né, que nos dá impulsos de comportamento polêmico. Então precisamos ainda de muito tempo para entender tudo isso. Coloco mais uma vez que um relacionamento não pode ser anulado uma vida toda por questões únicas disso. Tem que ver o nível que isso realmente envolve o casal. Às vezes é muito pouco para um casamento se desfazer. E aí, Carol, você estava falando em off aqui de mulheres que reclamam, né, dessa questão da masturbação, ou que o marido vê vídeos pornográficos. Como é que você lida com isso? Um dos pontos, né, que tem dentro de um relacionamento saudável é a questão do sexo. O sexo, ele é um fato, ele acontece, ele é uma coisa carnal, ou espírita, ou de uma necessidade humana, mas é o que eu sempre falo para as pessoas, dentro de 4 paredes, vale tudo, desde que tenha um comum acordo. Desde que ambos estejam acordados de fazer determinada coisa, vale a pena. Vale a pena você ser criativo, você estimular, você se conhecer. Quanto mais a gente se conhece, mais eu consigo proporcionar coisas boas para o meu parceiro, né? Já por outro lado, o que foge do padrão, o que foge do normal, aí a gente entende como uma patologia. Então, de repente, eu encontro pacientes que chegam a mim e falam: o meu marido recebe muito foto de mulher pelada pelo WhatsApp. Mas essa foto ele recebe porque faz parte de um contexto, ou ele busca essas fotos, ou ele também manda. Tudo que foge de uma coisa comum, de um básico, que extrapola, ele sai daqui e vai no banheiro assistir filme pornô. Então, isso você concorda que não é saudável? Eu estou aqui trabalhando e estou assistindo um filme pornô, um filme pornográfico. Não é uma coisa saudável, é uma coisa exagerada. Agora, você está lá no calor da emoção. Se os dois querem, por que não? Ficar com esse tabu de que eu não posso porque isso é proibido. Eu não posso. O que é o proibido? Se está em comum acordo entre eu e você, por que é proibido isso? Se nós dois estamos querendo fazer determinada coisa, por quê? Se é para apimentar uma relação, se é para deixar aquela relação mais gostosa, mais intensificada, mais enraizada, eu acredito que sim, você pode usar isso a seu favor. Né? Mudar, trazer aquela coisa mais calorosa. Então, tudo que foge de uma coisa, né, básica, sim, se torna talvez uma patologia. E aí sim, eu acredito que a pessoa tem que buscar uma ajuda, trabalhar essas questões. Mas é um assunto bem trazido à tona, assim, em consultórios. A gente tem 3 minutos para o encerramento do programa, mas chegou uma participação aqui de outro ouvinte que não quer se identificar. Ela fala aqui: e quando a gente é traída pelo pai dos nossos filhos com uma pessoa do mesmo sexo, não com um, mas com vários, me sinto rejeitada como mulher, hoje vivo uma depressão, sempre à base de medicamentos. O que fazer nessa questão, Hildo? É interessante a narrativa dela, né? Falou pelo pai dos nossos filhos. Ela não fala do marido. Então já tem um nó nessa relação aí complicado, porque é como se o pai que traísse, não o marido. Então talvez os filhos já tenham comprometido muito essa relação. E é muito incomum. E quem tem filho sabe, gente, é mais gostoso ser pai e mãe que marido e mulher. Nossa Senhora. O filho não fez nada, você tá bem. E o filho fez, você tá bem também. Na relação conjugal, a negociação é constante. E o filho, pelo simples fato dele existir, já te traz uma alegria, uma plenitude. Então, será que essa traição já não começou no seu exercício da maternidade? Porque às vezes a gente não percebe. A figura masculina tá mas muito em xeque. Essa distância que você coloca no seu texto é interessante, né? O pai dos meus filhos me trai.
Ela até fala que tenho 4 filhos que são bênçãos, digo que são presentes de Deus. É mais gostoso ser mãe do que esposa. É algo a se pensar. Tem que trabalhar isso aí. Se pensar na relação deles, esse aspecto. Até porque ela põe bem longe, né? Pai dos meus filhos. Nem sei se ela vive com esse homem ou não, mas a ideia é que não vive. Independente de estar embaixo do mesmo teto ou não. Adriana, vamos embora? Até semana que vem. Bora, Tem treino essa semana? Amanhã. 7 da manhã. Viu? Estádio. Estamos lá. 5 da manhã tá. Amanhã é o pior treino. A planilha é mais difícil. Hildo, Café com Cristo. Amanhã, às 6h30. 6h30 da manhã aqui na Boa Nova. Isso, e nas sextas-feiras também. Agradeço a oportunidade, a visita da Carol. Obrigada, gente. E numa outra oportunidade estaremos aqui novamente. Valeu, Carol. Quem quiser te encontrar, deixa o site aí. O site é www.carolamanda, com H, né, .com. Tem o meu e-mail também, que é carolamandacoach@gmail.com. Legal, e gratidão por ter vindo. Obrigada aqui pelo convite. Estamos abertos aí para novos temas, né, novos debates. Valeu, agradecer a nossa equipe técnica, Obrigada. Marcos Magrini, Jefferson Silva, Boris Maciel, Verinha, que está lá no 0800 979 5011. Amanhã a gente está de volta com Deise Mansano e Tânia Moretti. Vamos conversar mais aqui no Manhã Boa Nova. Até amanhã, 8 horas, hein? Vamos que vamos. Você acompanhou Manhã Boa Nova.